Muito bem-vinda ao programa Planeta Delas, Daniele. Obrigada, é um prazer participar. O negócio dela é proteção de dados. Uma nova lei, né, Daniele? Você já está trabalhando nesse segmento há quanto tempo, Daniele? Eu já sou advogada há 18 anos. E privacidade de dados, compliance, eu já venho estudando desde 2019. Lei de proteção de dados, segurança da informação. O que significa isso, Daniele? É a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma obrigatoriedade para que as empresas hoje passem a trazer proteção à privacidade das informações dos titulares de dados, que são as pessoas físicas. Essa lei, ela foi aprovada recentemente. Muitas pessoas ainda desconhecem, né? Essa lei, ela foi publicada em 2018, né? Entrou em vigor em 2020. Suas penalidades já estão valendo desde 1º de agosto de 2021 e já está acontecendo muita coisa, muita condenação, muita multa, só que as pessoas ainda não têm total conhecimento a respeito da legislação. Alguns já sabem que é obrigatório, mas não sabem o que fazer, como devem se adequar, quais os procedimentos devem tomar dentro das empresas. Como funciona, Daniele? Você pode explicar para a gente? Com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio trazer a proteção da privacidade dos dados das pessoas físicas. Então, todas as pessoas jurídicas que possuem CNPJ, então tem que se adequar. As pessoas físicas que utilizam dados para sua atividade econômica também precisam realizar adequação. E as pessoas jurídicas de direito público precisam também fazer ações para trazer a proteção desses dados. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, eu tenho que desenvolver ações, mapeamentos, entender como é o fluxo do dado dentro da empresa, para que eu consiga desenvolver uma segurança dessa informação. O que são esses dados? Um exemplo ou mais, por favor. Dados são informações e muitas vezes além do que as pessoas acham, que é só RG, CPF, endereço, telefone. Então, por exemplo, o que você gosta, as suas preferências ali captadas dentro de cookies, dentro da internet. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. A Uber, ela utilizava a bateria do celular para identificar como é que estava ali a sua disponibilidade do seu celular. Então, sabendo que o seu celular estava acabando a bateria, ela poderia te oferecer um valor maior do serviço, porque você não tinha tempo de desligar. Olha que interessante. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que dados vai além de tudo isso que eu falei, e a bateria do seu celular pode ser usado para saber ali a respeito de você te identificar e te oferecer um valor de corrida ali, né? Do serviço da Uber. A legislação, ela veio trazer a transparência, ela veio obrigar com que as empresas e os profissionais liberais ou autônomos, eles digam para nós, titulares de dados, que titular de dados somos todos nós, olha, a gente está captando essa informação sua para isso, isso, isso. Se for dentro da atividade e a gente estiver contratando, eles vão fundamentar nas bases legais trazidas pela legislação. Se não tiver dentro da finalidade deles, eles vão ter que nos pedir o consentimento para isso. Então, fala, olha, eu posso fazer isso? Então, assim, no momento em que você lê termos de uso, políticas de privacidade que ninguém lê e aceita, né? São os momentos que eles estão coletando nossas informações. Aquelas letrinhas miúdas, né? Que vem ali no contrato, para você, por exemplo, entrar no Facebook. Isso mesmo, no WhatsApp. Aí você vai lá e aceito. Justamente. E isso aí, o que acontece? Nós temos várias concessões realizadas aí no nosso dia a dia, vários compartilhamentos, vários consentimentos dados sem ter consciência do que a gente deu de consentimento. Qual é a autorização que a gente deu para eles realizarem. Então, um aplicativo de celular, por exemplo, ele pode estar aí tendo autorização para ligar a sua câmera, para ligar o som do seu celular e você não está sabendo. Então, por isso acontece muitas vezes das pessoas simplesmente falarem perto do celular e já começar a receber várias propagandas daquilo que elas falaram. Por exemplo, eu estou precisando comprar uma geladeira. Minutos depois eu começo a receber ofertas
de geladeiras, né? É justamente isso. Ou você conversou perto do seu celular, ou você pesquisou no Google, ou pesquisou em alguma rede social e começam a captação de informação e começam a te levar aquilo que você está precisando. Então, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp não é um canal de compartilhamento de dados, não é um canal de compartilhamento de foto de documento, né? Não é ali o meio oficial que a sua empresa deve adotar para estar realizando isso. Mas muitas empresas fazem isso. E ali eles correm o risco de acontecer o vazamento dos dados daqueles titulares, né? Daquelas informações, e sem dar o conhecimento àquele titular dessa possibilidade, que inclusive o WhatsApp compartilha informações constando ali dentro da política de privacidade do WhatsApp. Então, o titular ele nem sabe dessa política, nem sabe que os dados dele podem ser compartilhados por aquela mensagem e ainda assim as empresas realizam, já estão em desconformidade com a legislação e não sabem nem que estão fazendo isso. Pessoas físicas também terão que seguir essas normas? Sim, tanto as pessoas jurídicas, aí independente, pública ou privada, quanto as pessoas físicas que utilizam dado para atividade econômica. E aí profissionais liberais, autônomos, até aquela empresa que não está aí regulamentada, né, precisa se adequar à legislação porque sofre o risco de penalidades. Essas pessoas físicas que seriam, por exemplo, médicos, quem são? Médicos, advogados, contadores, dentistas, profissionais liberais no completo. Utilizou dados para a sua atividade econômica, precisa de adequação. A adequação, ela realmente veio para todos proporcionarem a proteção, né, das informações. Hoje a gente está sendo muito invadido em nossa privacidade. As empresas costumavam trocar banco de dados, trocar, né, lista com nomes, Sim, com telefones, com e-mails. Passar informações do cliente. Sendo que a informação não é deles, a informação é do titular do dado. Às vezes tem empresas que até chegam a comercializar informações dos clientes. Sim, muito, muito, existe muito isso aí. Então, para barrar, para diminuir isso, para devolver ao titular de dados o direito, né, de dizer o que quer ser realizado com seus dados, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados para trazer de volta essa autodeterminação informativa. Apesar da lei ser bastante nova, né, mas já está em vigor, e existem casos, né, de algumas empresas que foram penalizadas aqui em Cuiabá, né, Daniela? Sim, inclusive uma drogaria aqui em Cuiabá, ela foi multada pelo Procon, né, em mais de R$500 mil. Mas também não é o único caso. No Brasil está ocorrendo muitas questões trabalhistas, questões cíveis, então titulares de dados já estão exercendo aí seus direitos trazidos pela legislação, porque sim, nós temos direitos. Né? Nós temos direitos de saber o que a empresa está fazendo com os nossos dados, nós temos direito de saber quais os dados elas estão utilizando, quais informações nossas elas estão fazendo tratamento. Então, os titulares eles já estão sabendo e já estão reclamando. Inclusive, no Reclame Aqui, se você colocar lá LGPD, você vai ver várias reclamações em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Quem são os responsáveis ou o responsável para punir as empresas que não estão de acordo com as normas? A punição, as multas administrativas, elas podem ser aplicadas pelo Procon, porém foi criado uma autoridade nacional de proteção de dados para ficar responsável por essa fiscalização e a aplicação das multas estabelecidas na legislação. Ocorre que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela estava em fase de regulamentação. E agora, em 2023, né, em fevereiro, agora elas finalizam a questão da dosimetria e já iniciam as suas penalizações e também fiscalizações. Porque apesar do que ela não está ainda aplicando multa, ela já tem processos lá em andamento, só esperando a finalização dessa dosimetria para estabelecer as multas. Mas na questão judiciária já está acontecendo muita coisa, outros órgãos como o Procon mesmo já estão, inclusive, contratando pessoas específicas, alguns Procons estão contratando pessoas específicas para olhar os sites se estão
corretamente com as políticas de privacidade. E não é aquela política Ctrl+C, Ctrl+V, ou baixada da internet em 1 minuto. É a política realmente que diz respeito àquela empresa e traz a personalidade daquela empresa e o que a empresa realiza. Como, de que forma essa lei beneficia a população? Essa lei, ela busca realmente trazer o cumprimento do direito de liberdade e de privacidade das informações da população. Então, o que acontece? Hoje, a gente já não aguenta mais, né, ser tão incomodado aí nas ligações, no WhatsApp, inclusive a TIM, ela foi multada por descumprir ali aquela lista de privacidade onde as pessoas preenchem para não receber informação de marketing dela, mas ela extrapolou isso aí, não respeitou e foi multada em razão justamente da Lei Geral de Proteção de Dados. O INSS ele foi condenado porque tinham empresas de oferecer empréstimo que tinham acesso direto aos sistemas do INSS. Então, a pessoa mal recebeu ali a concessão da aposentadoria e já recebe telefonema, já recebe mensagem, né, oferecendo empréstimo. Então, não se sabe nem de onde que saiu. Ué, mas como assim, né? Eu nem sei ainda que fui aposentado e já estou recebendo isso. Alguém teve acesso a informações dessa pessoa. Com certeza. Então, essa é a forma de proteger realmente, que a gente tenha ali um direito, né, de que não seja tudo da nossa vida compartilhado aí livremente. E de que forma a população pode reclamar? Tem um telefone, tem um e-mail, olha, meus dados foram roubados, né? Estão usando os meus dados sem o meu consentimento. Como que eu faço essa reclamação? Essa reclamação ela pode ser feita direto no site da ANPD, lá tem um canal do titular de dados, então você pode ir lá diretamente. Dependendo da empresa, toda empresa ela tem a obrigação de ter um canal para o titular dos dados, né, de que ela faz tratamento. Então a empresa ela já tem que ter a obrigação de disponibilizar esse atendimento para os titulares de dados. Mas se não atenderem, você tem aí a ANPD, você tem o PROCON, você tem o judiciário. Se entender que aquela ação daquela empresa prejudicou, você pode entrar com ação de indenização. Na questão trabalhista, porque as empresas acham que devem proteger apenas dados de clientes. Não é assim. Dados de colaboradores também precisam ser protegidos. Então, na questão trabalhista, tem aí a Justiça do Trabalho também para acionar quanto a isso. São muitas decisões já levando em consideração a LGPD. O colaborador, ele pode realmente acionar a empresa de forma trabalhista. Uma coisa que acontece muito é que as empresas ainda não entenderam a importância disso com relação aos colaboradores. É costume, né, das empresas utilizarem ali a imagem, a voz dos colaboradores na questão de marketing. Então, ali, dancinhas do TikTok, no Instagram, Reels. E aí, eu falo assim, que durante o casamento é tudo lindo, eu faço tudo, né? Então, enquanto o colaborador está trabalhando na sua empresa, ele faz tudo pela sua empresa. Mas você não trabalhou preventivamente, então você não tem o consentimento daquele colaborador para aquilo. Ele não assinou nenhum papel. Nenhum papel. Ele não tem lá os termos de confidencialidade, ele não tem os termos de privacidade dentro do contrato de trabalho dele. Então, isso depois ele pode falar, olha, eu nunca autorizei isso, eu não dei autorização para o meu uso da minha imagem, eu não dei autorização para eu ter que ficar fazendo aquilo lá. Acho que pior, Daniela, ele pode dizer que era obrigado. Sim. A empresa deve comprovar de forma preventiva, né? A inversão do ônus da prova dentro da Justiça do Trabalho é da empresa. Então, ela precisa realmente trabalhar de forma preventiva. Eu digo que a lei, ela não veio proibir. Ela veio determinar ações para que seja feito a privacidade e a proteção desses dados. Então, você deve trabalhar preventivamente. Se você trabalha de acordo com a lei preventivamente, você pode realizar de forma segura. Alguns casos que vem acontecendo aí, né, foi uma empresa aí na área de chocolateria, que ela foi multada por utilizar
o dispositivo móvel da sua funcionária. Então, o que que acontece? Ela foi multada? Não, perdão, ela foi condenada. Por quê? É proibido usar o celular da funcionária? Não, gente, não é proibido. Eu sempre falo, a lei não veio proibir, mas a lei veio fazer com que você realize ações para tornar isso seguro. Então, ela deveria ter ali feito todo um trabalho preventivo para fazer com que a funcionária tivesse a livre escolha de dizer, olha, eu quero ou não quero utilizar meu celular, garantir ali os dados, né, daqueles titulares que essa funcionária está tendo acesso, através de termos de confidencialidade, através de políticas, né, e regimentos internos que garantissem ali, direcionassem como deveria ser realizado o tratamento daqueles dados. Outro caso também que vem... Desculpa, Daniele, essa chocolateria é famosa? Sim, é a Cacau Show. E ela foi condenada, então? Isso, ela foi condenada pela legislação em razão de utilizar ali, a funcionária acionou ela na justiça, dizendo que recebia muita informação dos clientes através do celular dela e ela nunca tinha, né, disponibilizado isso. E a empresa não conseguiu comprovar do contrário porque ela realmente não fez essa ação preventiva. Outra questão que aconteceu foi um banco que o seu colaborador fez a transmissão de informações de dados do e-mail corporativo para o e-mail pessoal. Porém, no momento em que a empresa, que estava adequada, né, que tinha meios de segurança de privacidade, verificou isso, ela demitiu por justa causa. Esse colaborador tentou reverter essa justa causa, mas não conseguiu porque a empresa realmente comprovou que estava adequada, que tinha seus políticas, regulamentos, treinamentos, que o colaborador sabia exatamente que não poderia realizar aquela atitude. Essa profissão, ela é bem nova, né? Quem atua nessa área, qual é o nome? Um consultor de dados ou um DPO, um encarregado de dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz várias formas de você trabalhar com a legislação. Uma delas é você auxiliando as empresas na adequação. A outra delas é você respondendo, né, pelas obrigações trazidas em razão da legislação dentro de uma empresa. Para essa função, recebe o nome de encarregado de dados, que trazendo ali da GDPR, que foi a legislação onde a LGPD se inspirou, a gente costuma chamar de DPO. Você dá cursos também, né, Daniele? Sim, eu dou cursos tanto para quem quer trabalhar, né, nessa área, que quer desenvolver essa atividade. Então eu faço cursos, mentorias e também eu ajudo as empresas a se adequarem, a entrarem em conformidade legal, tanto por meio de consultoria ou por meio de mentoria. Então eu tenho essas vertentes aí, formas de trabalho, além de dar treinamento, né, e capacitações aí. Caso alguém queira trabalhar nessa área, Daniele, precisa ser advogada como você ou pode ser uma outra graduação? Sim, a lei ela é bem multidisciplinar, né? Então, o que que acontece? Pessoas de outra área, como administração, TI, mas que tenham conhecimento de proteção de dados, tenham conhecimento de como faz uma adequação, de quais documentações são necessárias, da questão do mapeamento, né, para entender o fluxo de dados. Então, a pessoa precisa realmente estudar a respeito da legislação e aí ocorre alguns enganos. Porque as empresas acham que qualquer advogado consegue fazer, um contador consegue fazer. Então, às vezes, eles falam, não, meu contador já está vendo isso. Não, seu contador também precisa se adequar. E se ele não tiver conhecimentos específicos, eles não sabem fazer isso. A mesma coisa acontece com o seu advogado. Se ele não tiver conhecimentos específicos, ele não sabe. Inclusive, os advogados precisam realmente, né, da adequação, precisam trazer essa privacidade de dados no tratamento dos dados que eles realizam dentro do seu escritório de advocacia, porque eles tratam muitos dados ali dentro. É muito compartilhamento, acesso, tudo isso precisa ser visto dentro do escritório para trazer a privacidade de dados. Essa lei, Daniele, ao meu ver, ela legalizou e criou canais para a população que se sente prejudicada, aquele indivíduo, né, que se sente prejudicado, poder reclamar, porque antes ela não tinha
né, um local ou a quem recorrer, é isso? É justamente isso. Ela veio em razão dessa necessidade de proteger a nossa privacidade, porque a gente estava sendo invadido, né? A gente estava sendo manipulado, porque eles sabem da gente mais do que nós mesmos e sem ter a quem se recorrer, a quem gritar, né, por socorro. Então a legislação veio justamente para isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Planeta Delas, muito obrigada por você ter nos procurado, né, para divulgar o seu negócio, que é bastante interessante. É uma matéria nova, as pessoas precisam se conscientizar primeiro, para depois entenderem a necessidade. E então, meu Instagram é daniele.tax e tem a TS Consultoria também, TS Consultoria LGPD. E também o site da TS, tsconsultorialgpd.com.br. Então você pode aí me procurar nesses canais, além do canal também da gestexsoluções.com.br, onde aí você consegue entrar em contato com a gente e entender ali, fazer uma reunião, entender o que a sua empresa precisa realizar, ter os treinamentos, contratar os treinamentos necessários para ir entrar aí no mundo, né, da conformidade legal, começar a entender o que precisa realizar. E eu estou à disposição de vocês e agradeço pela participação. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos a sua presença aqui no programa Planeta Delas. Será sempre bem-vinda. Muito obrigada.